Em julho de 2023, Maicon era anunciado no Vasco. O jogador veio com bastante desconfiança, ainda mais que vinha do Santos, o clube que já foi mal no Campeonato Paulista e era um dos fortes candidatos a rebaixamento, que no caso viria a acontecer. E Maicon naquele time era a quarta opção de zagueiro, e após o Paulistão ele jogou apenas 3 jogos, e até então todos vindo no segundo tempo. Ele estava basicamente escanteado no clube. E isso foi o suficiente para que a torcida cruz-maltina tivesse receio da contratação do atleta. Abre aspas. A idade é apenas um número. No passado, o Vasco buscou jogadores mais veteranos de sucesso para a minha posição. Fecha aspas, disse o atleta em sua apresentação. E a sua primeira partida foi contra o Cruzeiro. E Maicon atuou os 90 minutos e foi muito mal naquele jogo. Logo depois, Ramon Dias foi contratado e ele não atuou nos 4 jogos seguintes, pois Ramon ficou espantado com o que viu do jogador e decidiu barrá-lo. Mas Maicon continuou se dedicando e entrou nos 10 minutos finais na vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Depois jogou 90 minutos contra o Palmeiras, Bahia e Fluminense. E nessas partidas ele manteve uma ótima média. Ele voltou ao banco nos 2 jogos seguintes, mas atuou bem contra São Paulo e Fortaleza. Ele já vinha tendo uma crescente e sempre nos treinos se dedicava bastante. Ele sempre pedia ao Vasco para lhe passar mais treinos para ele continuar se dedicando até nos seus dias de folga. Ele estava focado e isso trouxe resultados. Na 30ª rodada, ele assumiu a vaga de titular e não saiu mais. E ele foi o titular da zaga do Vasco na sequência de 6 jogos sem perder. E ele tendo ótimas atuações, com muita garra e indo muito bem em lances importantes para o Vasco. Ele foi suspenso do jogo contra o Corinthians, mas retornou e fez 2 bons jogos nas últimas rodadas, principalmente no jogo que sacramentou a permanência do Vasco na elite do futebol. E ele, desde que chegou ao Vasco, fez 16 jogos e ainda deu 2 assistências, 85% dos passes certos, com uma média de 4 desarmes por partida e 5 cortes por jogo. Ele não teve nenhum erro que gerasse gol do adversário. E ainda, o Vasco ficou 4 jogos sem sofrer gols enquanto o zagueiro atuou. E após o último jogo, ele escreveu algumas palavras em seu Instagram. Quando cheguei ao Vasco, achei que já tivesse visto tudo no futebol. Mas viver é diferente de sentir. E hoje eu enxergo que esse lindo capítulo que Deus reservou para essa etapa da minha carreira teve um propósito. Fecha aspas. Incrível a redenção do zagueiro Maicon. De escanteado no Santos, que acabou sendo rebaixado no campeonato, a zagueiro titular do Vasco da Gama, ao lado de Gary Medel. Impressionante. Comenta aqui a sua opinião. O que você achou dessa reta final do Maicon? Para mim, Maicon jogou bastante e ajudou muito o Vasco nessa permanência na elite do futebol. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou Anderson Vieira. Me segue para mais.